Olá pessoal, aqui estamos nós novamente, hein? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo: higiene do cliente, o famoso banho no leito, o temido banho no leito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as técnicas e procedimentos realizados durante o banho no leito do paciente. Primeiro, a gente precisa entender que alguns fatores vão interferir na quantidade, na forma como os nossos pacientes se relacionam com a higiene. Uma tem muito a ver com os hábitos pessoais desse paciente. Às vezes é um paciente que está lá na sua enfermaria e em casa ele costumava tomar 3 banhos. Ou pode acontecer também do seu paciente te informar que ele não costumava tomar banho todos os dias. E aí entra aquela fase da negociação profissional-cliente para que ele atenda às normativas e às regulamentações da unidade hospitalar em que você está inserido. E do outro lado entra a questão da educação sanitária, né, que é o seu papel enquanto formador, enquanto transmissor de uma informação sobre os benefícios de se realizar a higiene. Tá? Então, isso são fatores determinantes para a qualidade da higiene a ser realizada com o seu cliente, tanto no ambiente hospitalar quanto depois da alta. Quais os procedimentos envolvidos na higiene do cliente? Primeiro é a tricotomia, a utilização das comadres e papagaios, a higiene íntima feminina, a higiene oral, a higiene do couro cabeludo e cabelos, e os banhos propriamente ditos. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro procedimento que a gente vai estudar hoje é a tricotomia. A tricotomia é a remoção de pelos ou dos pelos de uma determinada região do corpo. Nada mais é do que uma depilação. A tricotomia ela não pode ser realizada no pré-operatório, a não ser que os pelos do local interfiram na incisão e no procedimento que vai ser realizado. Antigamente, as mulheres, por exemplo, que iam ter bebê, elas costumavam, né? Até hoje ainda a gente observa isso, mas com uma menor frequência, realizar a tricotomia antes de ir para a maternidade para ter o bebê. E N situações. Então, a tricotomia ela não é mais procedimento obrigatório no pré-operatório, a menos que seja necessário, porque será realizado naquele local a incisão cirúrgica, tá? Quando que ela é indicada? No pré-cirúrgico, exames perianais, tricotomia facial, que é retirada da barba, por exemplo, isso pode dar problema, tem que tomar muito cuidado com isso. Visualização da região a ser examinada. Então, é só se interferir no procedimento que vai ser executado, tá? Quem é responsável por esse procedimento? A equipe de enfermagem. Então, pelo nível de complexidade, a responsabilidade seria do auxiliar de enfermagem ou do técnico de enfermagem, o que não vai impedir o profissional enfermeiro de ter conhecimento sobre o procedimento, até porque ele necessita supervisionar e determinar quando será necessário ou não a realização desse procedimento. E aí, atenção, o cuidado que a gente tem que ter. Se for realizar a tricotomia no pré-cirúrgico, a tricotomia terá que ser realizada no máximo 2 horas antes do procedimento. Quanto mais próximo do procedimento, melhor, porque diminui os riscos de infecção no local da incisão, porque a tricotomia é uma lesão, né? Você lesiona, faz microfissuras na pele, você abre folículo capilar, então você predispõe a uma infecção naquele local. Então, quanto mais próximo da realização do procedimento, menor a complicação, os fatores de complicação posteriores, tá? Como que essa tricotomia vai ser realizada? Primeiro a gente vai ter duas formas de tricotomia, que é a úmida e a seca. A úmida, como o nome diz, né? Ela vai fazer uso de alguma substância para umedecer o local. Os materiais que a gente vai utilizar nesse procedimento são a cubarrim ou uma bacia, o aparelho de barbear, de uso único, tá? De preferência,
com lâmina nova, sabonete ou similar, gaze, solução antisséptica, saco de lixo, protetor impermeável, toalha de rosto, água morna, luvas e o biombo para proteger a dignidade e integridade do nosso paciente, tá? E a gente vai treinar isso no laboratório. Já na tricotomia seco, é utilizado o barbeador de preferência elétrico ou a tesoura, cotonetes, solução antisséptica, algodão, o saco de lixo, o protetor impermeável, toalha de rosto, as luvas e o biombo. Aqui a gente não faz uso de sabonetes ou soluções de barbear, cremes de barbear, nada do tipo, tá? É mesmo só com a lâmina do aparelho de barbear. Por isso é preferível que seja o elétrico. Sobre o uso do gluconato ou de clorexidina. É utilizado para antisepsia, então é antes da realização do procedimento, porque a gente diminui a microbiota daquele local, então a gente diminui a possibilidade de surgimento de infecções futuras na região, tá? E aí, a prática do nosso procedimento vai ser realizada no laboratório, tá bom? A gente se encontra lá mais tarde para treinar esse procedimento. Sobre a utilização das comadres e papagaios. Bom, é um dispositivo externo que é destinado para eliminação urinária intestinal nos clientes que não podem se locomover, não podem sair da cama. Também é um procedimento de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem, tá? Pelo nível de complexidade, também inicialmente seria um procedimento de responsabilidade do auxiliar de enfermagem, o que não impede a participação dos outros agentes. Aqui nós temos a comadre e aqui nós temos o papagaio, para quem ainda não conhecia, tá? Esses são os utensílios, né? Vejam que aqui a gente vai colocar nas nádegas da paciente ou do paciente, né? E aqui ela vai conseguir fazer suas necessidades fisiológicas e esse aqui é utilizado para que os homens consigam também fazer suas necessidades fisiológicas. Os materiais necessários para a utilização é sempre lembrar biombro para manter, né, a privacidade do paciente, uma jarra com água, porque logo depois a gente vai precisar fazer higiene, toalhas, a comadre ou papagaio, papel higiênico quando necessário, o material de higiene íntima para fazer a higiene logo depois que o paciente termine as suas necessidades, a roupa de cama, pode ser necessário trocar também, e o hamper para que a gente despreze toda a roupa de cama depois. Aqui uma imagem que mostra um pouco do procedimento, né? Então é necessário que a paciente ou o paciente levante para que a gente acomode a comadre, ou vejam a posição em que ela vai ficar na paciente. Aqui a gente vai treinar isso lá no laboratório, não se preocupem. E aí com relação à higiene íntima, a higiene da região genital, perianal, é indicada após as eliminações vesículo-intestinais, na troca de fraldas da sua paciente e ainda na realização do cateterismo vesical, também é a fase inicial do cateterismo vesical ou antes da realização de algum exame. Para a higiene íntima, a gente vai precisar fazer uso dos nossos EPIs, EPI completo, então é gorro, máscara, óculos, avental, tá? Todos os EPIs. A gente vai fazer uso também de biombos, toalha, sabonete líquido, esponja descartável ou compressas para utilizar para passar sabonete no paciente, a cubarrim, uma jarra de preferência com água morna, a comadre, o papel higiênico e o nosso recipiente de lixo. As fases do procedimento a gente vai estar verificando lá no laboratório, tá bom? Ó, para a gente fazer a realização da higiene do paciente, a gente tem que lembrar que vão haver diferenças entre o procedimento num paciente do sexo feminino e num paciente do sexo masculino, tá?
alguns cuidados com a anatomia do corpo, os locais aonde se acumulam mais sujidades, então a gente vai precisar ter algumas observações sobre esse procedimento, mas não se preocupem que a prática dele vai ser realizada logo mais no laboratório. Sobre a higiene oral, é a remoção mecânica da sujidade para garantir a limpeza da cavidade oral. E aqui a gente tem algumas observações. Por exemplo, na unidade de terapia intensiva, algumas já há presença do profissional odontólogo, e aí acaba que esse procedimento fica sob responsabilidade dele. No entanto, esse procedimento de higiene, ele é todo de responsabilidade da equipe de enfermagem. Não havendo esse profissional ou esse profissional tendo horário limitado para atendimento, acaba que essa higiene é de responsabilidade da equipe e ela vai ser feita logo após a alimentação do cliente, ou ela vai ser realizada também uma vez ao dia na hora da realização do banho. Os materiais que a gente vai fazer uso são inicialmente uma bandeja, creme dental ou solução antisséptica, não vai ser em todos os casos que a gente vai fazer uso de creme dental, escova ou espátula, a gaze, um copo com água, a cubarrim, os seus EPIs para evitar contaminação, aspirador e sonda, toalha de rosto, canudo e fio dental. Vejam só, quando a gente vai fazer a higiene oral de um paciente acamado e inconsciente, fica claro para a gente de que ele não vai conseguir cuspir aquela água logo depois da realização da higiene. Então, a gente vai precisar fazer a higiene e aspirar aquela quantidade de água ou solução antisséptica bucal que a gente tenha feito uso. Então, é um procedimento que requer um pouco mais de atenção quando o paciente é acamado e inconsciente, tá? Sobre o procedimento, a gente vai conseguir estar visualizando e praticando ele no laboratório. Aqui na imagem você consegue perceber que, por exemplo, não foi feito com uma escova de dente, com creme dental, né? A gente acaba que utiliza na maioria das vezes, como o paciente tem dificuldade de deglutir, a gente faz a higiene utilizando gás, espátula e solução antisséptica e higieniza a cavidade oral. Dificilmente a gente consegue estar fazendo uma higiene com o uso de escova e creme dental, tá? Então, acaba que diminui a quantidade de vezes em que a gente vai fazer a escovação propriamente dita. Sobre a higiene do couro cabeludo e dos cabelos, é a realização da higiene, né? Como o próprio nome diz, principalmente em pacientes acamados. Por que a gente tem essa higienização do couro cabeludo separada do banho? Pode ser necessário você estar fazendo a higiene do couro cabeludo do seu paciente, principalmente se for mulher, acamada, logo depois de episódios eméticos, por exemplo. O paciente apresentou um episódio emético, vomitou na cama e sujou o cabelo. Você já tinha dado banho, então você vai fazer somente a higiene do couro cabeludo, sem ter que dar banho completo nessa paciente, tá? Material que a gente vai precisar para estar realizando esse procedimento, os nossos EPIs, para evitar contaminação, shampoo, que aí nesse caso são sempre ofertados pelos familiares do nosso paciente, jarra com água morna, bacia, o impermeável, algodão para a gente estar tampando o ouvido, aqui nessa imagem vocês conseguem observar, ó. Que como a gente faz manipulação para um lado e para o outro, é provável que a gente acabe colocando água no ouvido do paciente, por ser um paciente acamado, ele não vai conseguir nos informar. Pente, para pentear os cabelos desse paciente depois, 2 toalhas de banho, hamper, cobertor, saco de lixo e o biombo. E aí a gente vai fazer a higiene desse couro cabeludo e desses cabelos, da forma como a gente mesmo faz nos nossos cabelos, tá bom? Claro que observando alguns cuidados de manutenção da anatomia do corpo, né, para que não haja nenhuma lesão na sua paciente. Esse procedimento é mais difícil, de fato, nas mulheres, principalmente as que têm cabelos longos. E aí os banhos, né? O banho vem a ser a técnica de higiene corporal para pacientes acamados e impossibilitados de se locomover. Ele tem o objetivo de proporcionar
higiene e conforto para sua paciente, o seu paciente, melhorar a autoimagem, pois ele promove relaxamento e sentimento de bem-estar. Quem aí não ama, né? Chegar em casa do trabalho, da faculdade e tomar um banho que você se sente relaxado, você se sente renovado. Então, o mesmo acontece com o nosso paciente. A gente vai pensar que ele é acamado, ele está no leito o dia inteiro, não há necessidade de um banho diariamente se ele não fez nada, né? Mas os banhos, eles promovem, além da higiene, eles promovem conforto. Então, a redução também dos odores corporais, que acontecem invariavelmente até para os pacientes acamados, estimulação da circulação sanguínea devido ao contato com a água morna e também é um momento em que a gente consegue fazer massagem corporal, porque a gente faz uso da compressa, então é a hora mesmo que a gente proporciona conforto e relaxamento para o nosso paciente. E aí um cuidado que a gente tem que ter, que pacientes hemodinamicamente instáveis não recebem um banho no leito, tá? Porque a manipulação altera aporte de oxigênio, altera troca gasosa, enfim, pode ser que a gente traga uma complicação para o nosso paciente. Então, é só para pacientes hemodinamicamente estáveis. Os tipos de banho que a gente vai realizar, nós temos o primeiro é o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro. O banho de imersão, que são os nossos banhos de banheira. E o banho no leito, que ele é usado para pacientes que são acamados e se encontram em situação de repouso absoluto. O banho de aspersão, né, o chuveiro com auxílio, quando o paciente não pode fazer isso sozinho, a gente vai precisar ajudá-lo, auxiliá-lo, e aí vai ser necessário fazer uso da cadeira de banho. A gente precisa também estar com os nossos EPIs para evitar contaminação, toalha de banho, a roupa que o cliente vai usar logo após o banho, as luvas de banho, né, que aí para quem trabalha em serviço público é um sonho mesmo, né, a gente não consegue, que são aquelas luvas que de um lado são esponjas de banho e a gente consegue esfregar o paciente. Nesse caso, a gente faz o uso das compressas. E a roupa de cama, porque no momento em que a gente dá um banho no paciente, a gente faz a troca dos lençóis de cama desse paciente também, tá? E isso lá, como a gente viu em uma das aulas anteriores. E o banho de imersão, que ele é mais utilizado para crianças, né? Porque ele precisa ser realizado em banheiras para ser considerado de imersão. É um banho considerado terapêutico para fisioterapia, né? Então já existe nas unidades de neonatologia, por exemplo, os banhos de imersão que chama o furor, né? Os bebezinhos adoram, acham super relaxantes. E aí a gente tem o banho no leito, que vem a ser a higiene corporal completa do nosso cliente, com a intenção de promover a limpeza da pele e bem-estar de uma pessoa acamada que está necessitando de repouso. Então, esse aqui é o banho completo, céfalo-caudal, em que a gente vai higienizar o paciente completamente. O material necessário para a realização do banho no leito é o sabonete, que também vai ser de uso individual do paciente, biombo, as roupas que o paciente vai usar depois, e os utensílios, bacia, jarro, cubarrim, balde, luvas, hampers, bolas de algodão, comadre, papagaio, porque a gente oferta sempre para o paciente antes de iniciar o banho para que ele faça as suas necessidades, se ele tiver consciente, né? Se ele tiver controle sobre suas necessidades, a gente aproveita para ofertar. Caso ele não esteja fazendo suas eliminações dessa forma, será também necessário fazer uso da fralda, a hora de trocar a fralda do paciente. E os materiais de tricotomia que podem ser necessários, né? Não dá também para a gente deixar que cresça, vai que o paciente fica 60 dias na tua unidade de terapia intensiva. Os materiais da higiene oral, o material para higiene dos cabelos, e é hora também de cortar a unha do seu paciente. Então, se faz necessário o uso de um cortador de unhas também. E aí, gente, finalizo por aqui essa parte teórica. Anotem os materiais necessários e a gente, se encontra mais tarde no laboratório.